que eu quero entender é, você falou sobre tirar um obsessor. Tipo, eu tô um obsessor aqui, eu recebi um bip, que é isso que você falou. Tipo, toma essa cerveja. Ou, pornografia. O que eu queria entender é o seguinte, se esse processo de obsessão existe em níveis. Acho que talvez essa pergunta, isso facilita a pergunta. Por exemplo, muito boa pergunta. E existe nível de obsessão, por exemplo, o cara tentou aqui, como se fosse vamos pegar na ideia da pescaria. Ele jogou uma isca. Vamos ver se eu pego a isca, entendeu? E daí, por exemplo, na primeira vez eu tomei uma cerveja, depois eu tomando 5, tal. Aí esse obsessor fica colado que é difícil tirar. Existe isso? É isso que eu queria entender. Existe. Então, excelente pergunta. Então, assim, nesse processo, no processo umbandista falando, espiritualista, universalista falando, a obsessão é a influência persistente do espírito desencarnado sobre o encarnado. A gente está falando um pouquinho sobre isso, né? Vai variar em graus de intensidade, sim. Então, desde o simples pensamento obsessivo até interferências muito severas na vontade e nas ações do indivíduo. Então, a gente pode separar por 3 categorias. A categoria simples, que a gente chama de obsessão simples, que é o quê? O espírito, ele influencia você em pensamentos e ideias, que aí ele causa incômodos ou distrações, que é no caso ali, você tem assim, uma ideia fixa sobre aquela mesma situação. Eu estou em casa e reclamo sempre das mesmas coisas. Não sei o que, não sei o que lá. E a discussão sempre acontece da mesma forma. Aquela situação que você vê sempre ali te causa um incômodo. E toda hora que você vê aquela situação, aquele incômodo de alguma forma te atinge. Então, o que eu posso mudar? Qual é a solução? Isso é chamado de obsessão simples. São influências sobre pensamentos e ideias que causam incômodos ou te distraem. Isso é o simples. Essa é a abertura para outros tipos de categorias de intensidade de obsessões, sabe? De processos que te tiram do padrão, que te tiram das boas conexões. Então, eu vou ser influenciado por pensamentos e ideias que vão me tirar daquela situação, sabe? Eu estou num foco e aí eu me conecto com algo aqui que, numa rede social, eu vi alguém que escreveu alguma coisa que eu não gostei, que mexeu nos meus brios, trabalhou o meu ego e eu vou deixar de fazer algo importante para resolver uma distração, algo que não faz sentido, que não vai me trazer um retorno, algo que vai me prejudicar, sabe? Então, ali houve uma influência que me fez olhar, um bip que me fez olhar e alguma coisa, não deixa barato, não. Responde essa pessoa. Essa pessoa não pode ficar sem a tua resposta. E você vai recebendo esses bips, essas influências, são distrações que, porque teu ego ainda não está bem trabalhado, não está resiliente quanto a algumas situações, e então você vai receber esses bips, que vai ser, a gente chama de simples, né? Então, as discussões repetitivas nas casas das pessoas, as discussões que levam sempre pela mesma situação, está indo por esse caminho simples, que daqui a pouco se torna algo mais intenso. O segundo que a gente pode falar é chamado de fascinação. A fascinação significa assim, o obsediado ele passa a acreditar em ilusões criadas pelo espírito que compromete o discernimento e a razão da pessoa. Vamos dar um exemplo. A pessoa está lá no centro dela e ela recebe, vamos botar assim, eu recebo agora o espírito de Bezerra de Menezes. Ou agora eu estou incorporando Chico Xavier. Ou seja, a pessoa, ela entra num processo de fascinação que leva ao fanatismo, que se conecta ao fanatismo, que faz com que aquela ideia simples que começou, isso, você tem potencial, isso, Chico Xavier está perto de você, isso, continua cobrando, você vai dar certo. Aí daqui a pouco essa pessoa, não, quem está aqui falando é o espírito de Bezerra de Menezes, quem está falando com você é o espírito de estelar, de Orion, não sei o que. Aí daqui a pouco a pessoa começa a dizer nas internet que está com espírito tal, e é um espírito muito elevado, que trouxe muito resultado na Terra, está fascinado. E ali, quem entra nesse processo, nessa intensidade, vamos botar assim, que já é elevada,
já ilude a pessoa, entra no processo de ilusão, ou seja, quem está do lado consegue penetrar tão grande no mental da pessoa que o ilude e a pessoa veste uma personalidade que não existe e começa a fazer o fantoche, de alguma forma, começa a iniciar o processo de fantoche daquela legião, né? Uhum. Ou daquela egrégora que deseja implantar talvez uma maldade ou uma situação na Terra. Isso a gente está falando de desencarnado para encarnado. Isso pode acontecer até de encarnado. E o terceiro de intensidade é chamada de subjugação, que ali o espírito, no caso, ou uma energia muito mais densa, ela domina a vontade do encarnado, que pode interferir até nas ações físicas, sabe? Uma Uhum. subjugação corporal ou mental, sabe? Aonde o ser ele não consegue discernir, né, o que é certo do errado. O que ele, para ele, o que ele está fazendo, já está xingando, se tacar a garrafa em cima do outro, isso faz parte normal. Ou ele taca e ele fala, nossa, mas não fui eu que taquei, Uhum. alguma coisa me tacou. Então, assim, isso já é um processo que leva ao grau máximo que chama da possessão, né, da subjugação.